A gente está se aproximando daquela época do ano que a maioria das pessoas adoram, eu inclusive, que é a época do Natal. Mas e aí? Como conduzir esse momento com as crianças de forma que isso seja gostoso, de forma que isso desenvolva neles uma memória afetiva da infância? Eu sou Ana Marques, eu sou orientadora parental em Mentoria de Mulheres e eu tô aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês como que a gente pode deixar o Natal em casa ainda mais gostoso e usar esse momento do ano como um momento de conexão profunda e de fortalecimento dos laços entre a família. Eu sempre falo que, para mim, a maternidade é um portal para nós mulheres, um portal de empoderamento, de despertar. E uma das formas da gente se empoderar daquilo que a gente acredita, daquilo que a nossa alma pede, é através dos rituais que a gente faz em casa. Você já parou para pensar que você pode escolher na sua família, você e seu marido, seu companheiro, como que vocês vão celebrar as datas festivas? Você já parou para pensar que não precisa ser igual você sempre celebrou com a tua família? E que não precisa ser igual ele sempre celebrou com a família dele? É uma oportunidade, é pequeno isso, eu sei, às vezes pode parecer pequeno, mas pra mim é uma grande oportunidade da gente se empoderar, da gente colocar o que a gente acredita no mundo de uma forma que faça sentido pra gente. E criar esse lugar na família, nessa sua nova família que você tá criando, que é só de vocês. Bom, então pra começar, falando de Natal, eu queria falar que, primeiro, a gente não vai falar nesse vídeo profundamente sobre Papai Noel, tá? Eu vou fazer um outro vídeo pra não ficar muito grande esse. Segundo, quando a gente fala de Natal, antes ainda, eu queria contar pra vocês um pouco uma visão do ano, né? Uma visão rítmica do ano. Eu já falei de ritmo bastante, mas tem uma coisa que é bem importante a gente recapitular aqui pra esse vídeo. Nós, seres humanos, a gente tá linkado com o ciclo circadiano, né? Os ritmos do nosso corpo, do dia e da noite, são o que regulam os nossos hormônios, regulam as nossas funções vitais. Nós estamos profundamente conectados com os ritmos. E às vezes a gente esquece que a gente é a natureza também. E a gente está conectado com os ritmos da natureza. Quanto mais conexão e harmonia a gente tiver com esses ritmos, quanto mais cuidado a gente tiver para respeitar os nossos ritmos de sono e vigília, de comer, de descansar, de produzir, mais harmonia e mais paz a gente vai sentir, mais saúde a gente vai ter. Então, quando a gente está falando do Natal, a gente está falando de uma celebração que faz parte de todo um ciclo. Então, e eu vou fazer aqui uma referência, né? Eu tô no hemisfério norte. Eu sei que no Brasil é tudo o contrário, mas eu vou falar aqui e aí a gente vai fazendo essa reflexão juntos. A gente tem no ano, né? A gente tem, então tem o Natal. Depois a gente tem a celebração de Ano Novo, que é um marco do calendário gregoriano. Aí a gente vai ter lá na primavera a Páscoa. Depois a gente tem a festa de São João. Aqui se comemora São Miguel em setembro, que já tá, né, ficando mais escuro. Cada uma dessas festas, elas, apesar de estarem no calendário católico, né, elas não vieram desse calendário necessariamente. Elas seguem tradições de festas antes ainda da religião cristã, né? E por que eu tô trazendo isso? Porque a minha proposta de apresentar esse tema Natal para vocês tá além de uma religião. Então eu não vou falar de dogma, a gente não vai falar de coisas de religião. A gente vai olhar para o Natal como uma das festas que fazem parte desse ano rítmico, né? E que tem um significado importante para nossa alma e para nossa psique, que independe de religião. Bom, no Natal, no dia 22 de dezembro, tem o solstício de inverno ou de verão, né? Aqui é solstício de inverno. E essas tradições seguem muito da cultura do hemisfério norte. A gente acabou herdando, como brasileiros, essa cultura vindo dos povos europeus, né? No hemisfério norte, então, o que acontece no Natal? No dia 22 é a maior noite do ano. É o dia mais escuro do ano. É o dia que tem menor quantidade de horas de luz. O Natal é a celebração da volta da luz. Por quê? Porque depois do dia mais escuro, o dia vai a pouco se alongando. Cada dia a gente ganha mais minutos de luz do sol. Isso tem uma ligação simbólica com o nascimento de Cristo Jesus, com o nascimento da luz, essa luz do Novo Testamento, essa luz desse novo caminho da humanidade. Quando a gente fala, por exemplo, da Páscoa aqui,
A gente está falando do renascimento, né? Esse é o maior simbolismo da Páscoa. E esse renascimento acontece quando? Na primavera. Quando as flores começam a florescer de novo, né? Quando tudo volta à vida depois da neve. E o coelhinho da Páscoa, por exemplo, é um símbolo lá da deusa Éster, que era a deusa do renascimento. E por que o coelho da Páscoa? Porque os coelhinhos se reproduzem muito rapidamente, eles se reproduzem no começo da primavera, então quando chegava a primavera tinha um monte de coelhinho pulando pelos campos, é por isso que... Então, enfim, só pra gente ter essa visão de que o Natal, assim como a Páscoa, assim como São João, fazem parte da gente alinhar a nossa vida e as nossas atividades mundanas, digamos, aos ciclos da natureza. E tem esse simbolismo por trás, que alimenta de alguma forma a nossa alma. Falar isso, então, do Natal. A gente começa a celebrar o Natal 4 semanas antes, né? Que são as semanas do Advento. E aí, é interessante a gente pensar que são quatro semanas antes da chegada do nascimento do menino Jesus. Uma semana, a gente vai comemorar e celebrar o nascimento do reino mineral. Na segunda semana, a gente vai comemorar o nascimento do reino vegetal, com as plantas. Na terceira, o reino animal. Na quarta, o reino humano, que é coroado com o nascimento de Jesus. Quando a gente vai olhar para a antroposofia, para esses corpos que nos compõem, nós, seres humanos, a gente contém todos os outros reinos em nós. Então, o reino físico, que é o reino, né, o nosso corpo físico, que faz relação com o reino mineral, ele é concreto, ele segue, ele é responsável por essa concretude, essa materialização. O nosso corpo anímico, que é o nosso corpo do ritmo, que é o corpo do fluxo, das nossas seivas, né, dos nossos hormônios, ele está linkado com o reino vegetal, que tem um pouco essa fluidez. O nosso corpo astral, que é o nosso corpo das emoções, da raiva, do amor, do ódio, da frustração, da alegria, do êxtase, ele está ligado a um reino animal. E o nosso eu, né, o que o Jung, por exemplo, chamou de eu superior, o que a gente às vezes chama de espírito, esse está conectado ao reino humano. E é baseado nessa constituição é que a gente vai construindo a celebração do Natal. Então ela começa no primeiro domingo de Advento, aonde a gente acende uma vela e a gente começa a construir o presépio. A gente começa a construir o presépio pelas pedrinhas, pela terra, né? O que sustenta de forma concreta esse mundo material. E aqui eu acho que é legal falar, antes de entrar nesse detalhe, essa celebração que você pode criar na tua família para o Natal, ela vira um momento de conexão muito importante. E eu sei que o Natal é uma época que a gente tem muitos compromissos, né? No Brasil tá acabando a escola, ano escolar, tem várias confraternizações do trabalho, dos amigos, da família, tem as festas, tem férias, tem ano novo, tem praia, tem verão. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É muito fácil a gente se perder nessas coisas de fora e esquecer de focar dentro. Então, quando a gente cria esses rituais, esses pequenos rituais na família, são momentos em que a gente senta junto, em que a gente se conecta uns com os outros e que a gente cuida disso que está dentro de nós, a gente cuida do nosso espaço interno, a gente cuida do nosso fogo da alma. E isso, gente, também assim pode parecer pouco, pode parecer bobo, mas 10 ou 15 minutos que vocês façam esses rituais com as crianças, vocês vão ver a diferença que é para elas e para vocês. Porque nós adultos, nesse lugar da maternidade que nos desperta, muitos desses rituais estão perdidos pra gente em algum lugar da nossa memória. E quando a gente começa a fazer com os nossos filhos, a gente vai resgatando isso, vai resgatando uma parte de nós que ficou esquecida por esses tantos compromissos externos que a gente tem nessa época do ano. Então, o primeiro domingo, acende uma vela e aí a gente monta a parte do reino mineral do presépio. Aqui em casa, a gente também faz o calendário do Advento. E muita gente usa o calendário do Advento, né, que é uma contagem regressiva para o Natal. Começa no primeiro de dezembro e vai até o dia 24, né? Muita gente faz o calendário de Advento com balinha, com comidinha, com presentinho. Eu não sou muito dessa turma. Eu gosto do calendário do Advento também como uma forma da gente se conectar com as crianças e se conectar com essa preparação
pro renascimento, né? Pro nascimento de Jesus. Do Jesus, e aqui, sem estar dentro de uma religião, mas desse Cristo, desse ser solar, dessa luz que precisa nascer em nós. Vamos olhar por esse olhar simbólico, né? Que fala desse brilho interno que nasce, né? Nesse momento do nascimento de Jesus. Ou que a gente celebra nessa festa. E então, aqui, ao invés de colocar docinho, chocolatinho, cada dia do calendário do Advento, aí eu coloco um papelzinho com uma proposta de atividade pra gente fazer juntos. E, de novo, pode parecer que é bobo, e pode parecer que, nossa, mas é muito tempo, não tenho tempo, minha vida é tão corrida. Não. Às vezes, 5 minutos. Então, tem dias que eu coloco, vou dar uns exemplos de atividades. Jogar Escravos de Jó, uma vez na família. Jogar o jogo da memória. Contar uma história. Desenhar um anjo. Às vezes eu coloco cozinhar, que é uma coisa que eu e as crianças gostamos muito de fazer juntos, mas eu entendo que o cozinhar demanda um pouco mais de tempo. Mas eu coloco fazer bolachinha de Natal, fazer bolachinha de aveia, são coisas que eu sei que eles gostam de fazer comigo e que a gente tem um momento de conexão juntos. Mas que se você não tem esse tempo, pode ser uma coisa, ler um poema juntos, cantar uma música, fazer uma brincadeira de adoleta, pode ser qualquer pequena coisa que vocês façam juntos. E aí, de novo, né, eu não incentivo colocar doce ou presentinho, porque a gente, sem querer, a gente tira o foco da conexão interna e da conexão entre a família para algo material, que é o chocolate ou que é o presente. É por isso que eu não curto essa ideia. Mas, como diz, esse é um ritual que você deve criar de acordo com os seus valores e de acordo com o que você acredita para sua família. Então, você pensa o que faz sentido para vocês. No segundo domingo do Advento, a gente acende a primeira vela e a segunda vela, e aí a gente começa a colocar, então, as plantinhas, o reino vegetal no presépio. Aqui o acender a vela e esse momento do presépio, ele vira um ritual quando a gente faz com atenção, com presença, e quando você coloca como pequenos marcos naquilo que você está fazendo. Então, para todo mundo de fazer o que está fazendo, vem junto, coloca uma música, faz uma oração, ou um ou outro, né? Não precisa ser tudo. Conta uma historinha, então eu conto as histórias sempre dos 4 anjos. Então, cada domingo tem um anjo, eu conto a história de cada anjo, porque cada anjo tem um simbolismo. A gente abre assim, coloca uma musiquinha, a gente senta, acende a vela, eu conto a história do anjo e a gente monta o presépio. No terceiro domingo do Advento, é a hora de colocar os bichinhos. Então coloca o burrinho, coloca a vaquinha. Às vezes as crianças pegam bichinhos dos brinquedos deles e querem colocar, e a gente vai colocando, vai montando junto isso. E no quarto domingo, que é o domingo antes do Natal, a gente entra com o reino humano. Então vem as figuras, né? Vem os 6 magos, os pastores. A gente não coloca o menino Jesus até o dia do nascimento. E a gente vai conversando com as crianças sobre esses diferentes reinos. Como que são as pedras? Quais características elas têm? E as plantas? Como são as plantas? Sem entrar em coisa técnica, sem entrar em ficar explicando. Aqui o objetivo é exercitar esse pensar sobre, exercitar esse reconhecer no outro que tem em mim. E construindo essa ideia e preparando esse lugar, esse presépio, né, para a chegada desse menino, para esse nascimento. E aqui, simbolicamente, muita coisa pode nascer. Pode nascer uma nova versão sua, pode nascer um novo desejo, pode nascer um novo olhar para a vida, para a sua vida, pode nascer uma nova forma de se relacionar com os seus filhos. Muita coisa pode vir desse pequeno hábito na família e desses pequenos momentos em que a gente cria e vive com verdade, com presença e com autenticidade. Aqui está uma parte do nosso empoderar e da nossa conexão com a gente mesma. Quando a gente vai criando isso com as nossas crianças e a gente vai ressignificando as coisas com base no que a gente acredita, com base nos nossos valores. Eu convido vocês a fazerem esse processo do Advento. Fazerem esse processo de montar o presépio com as crianças, porque enquanto a gente está montando fora, a gente tá cuidando dentro. Entende que é um movimento, é dentro e fora? E vem então a celebração do Natal, né? Que também aqui na nossa casa a gente criou um jeito de celebrar, que é diferente da família de onde eu vim e é diferente da família do meu marido. A gente sentou e falou, como que a gente quer, né? O que é importante? Então, pra gente, por exemplo, não era importante que o Papai Noel ou que a ceia de Natal fosse no dia 24.
Normalmente no Brasil se comemora, né, na ceia de madrugada, tipo, na meia-noite do dia 24 pro dia 25. Pra gente, pras nossas crianças, que tem um ritmo de acordar, de dormir bem estipulado, é muito difícil pra eles ficarem acordados. E a gente chegou simplesmente a essa conclusão, tipo, não faz sentido a gente ficar tentando manter uma tradição que não se encaixa na nossa vida. Então, o que a gente faz é a gente vai dormir, as crianças deixam embaixo da árvore um biscoitinho e uma cenoura, que simboliza essa pro Papai Noel. Outro vídeo eu conto do Papai Noel especificamente. E vão dormir. E quando eles acordam no dia seguinte, os presentes estão lá e a gente faz aí um almoço especial, um almoço de Natal. Aí a gente, né, de manhã a gente faz um café da manhã gostoso, a gente coloca música, a gente acende as velas, a gente celebra. Uma celebração gostosa, que todo mundo se diverte. Um outro ponto também que eu faço, eu, Ana, tá? Isso nesse lugar de criar esse ambiente do Natal. Começou o Natal, eu já coloco... Começou essa época de Natal, né? Na época que a gente começa a montar a árvore e tal. Começa a música de Natal todo dia na minha casa. Eu tenho uma lista, uma playlist de Natal. E essa música de Natal, eu toco ela várias vezes. Eu gosto disso. Eu coloco velhinha com cheirinho de canela, com cheiro de cravo. A gente abaixa as luzes da casa, né? Já tem as luzes meio baixas à noite. Mas a gente deixa tudo mais gostoso, mais aconchegante, com muitas velas. E a gente monta a árvore de Natal junto também. E a árvore de Natal também é montada com uma música, a gente acende uma velinha, a gente faz uma intenção. E as crianças amam. Uma criança de 1 ano, por exemplo, vai querer mexer em tudo, claro, né? Mas à medida que ela vê isso acontecendo, ela vai também se ambientando a esses rituais. Uma criança de 2 anos e meio, 3 anos, já consegue participar, pelo menos ajudando, sabe? A fazer alguma coisa e a sentindo parte. E a partir dos 3 anos e meio, ano passado o Arthur tinha 3, ele curtiu muito já curte demais. As crianças, eles já dão sugestão de como colocar, de como organizar, então fica uma coisa muito gostosa em família. E eu acho que ajuda a equilibrar esses movimentos entre o movimento externo de sair, de encontrar, de confraternizar, e esses movimentos internos, esse olhar para si, esse exercitar, né, esse olhar interno, esse cuidar desse lugar aqui que é preciosíssimo e que é base para que a gente tenha uma vida plena e feliz. Se você gostou desse vídeo, encaminha para alguém que também vai gostar. Me ajuda a espalhar essa visão sobre o Natal e essa liberdade para a gente criar os nossos próprios rituais, que faz muito bem. Toda quinta-feira aqui no canal tem vídeo. Se inscreve para você poder ficar sabendo em primeira mão.